Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Hoje eu vou falar da Série D. A Série D do Campeonato Brasileiro, a quarta divisão, a última divisão do futebol nacional, tem 64 clubes, divididos em 8 grupos com 8 times cada um, 8 grupos com 8 clubes cada um, perfeito? Você joga em turno e retorno dentro dos seus respectivos grupos, 14 jogos para cada um, e terminando esses 14 jogos, os 4 primeiros colocados de cada um dos 8 grupos, num total de 32 clubes, garantem classificação para a segunda fase. A partir da segunda fase é tudo mata-mata. O primeiro do grupo A1 com o segundo do grupo, com o quarto do grupo A2, o segundo, enfim, tem todos um procedimento, mas como são muitos clubes, 64, eu quero passar todos os treinadores e todas as contratações feitas agora em abril, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, certo? E aí a primeira rodada que já começa esse final de semana, sábado e domingo já temos a primeira rodada. Vale a gente destacar, eu estou até homenageando o Santa Cruz, Cobra Coral, essa camisa é antiga. O meu amigo Ricardinho, comentarista do Sport TV, ex-jogador de Corinthians, São Paulo, Santos, Seleção Brasileira, foi treinador do Santa Cruz e foi campeão pernambucano quando ele foi treinador. E aí ele me mandou uma camisa de presente, essa é antiga, mas eu estou usando porque a Cobra Coral, o Santa Cruz, vai disputar a Série D em minha homenagem para todos os clubes da Série D, vestindo a camisa do Santa Cruz. Gente, na competição de 2025, nós temos 12 clubes que pela primeira vez vão disputar um campeonato nacional. Olha que sensacional. Maricá do Rio de Janeiro foi campeão da Copa Rio. Barcelona de Ilhéus da Bahia, terceiro colocado do Campeonato Baiano. O Capital do Distrito Federal foi vice-campeão brasiliense. O Goiatuba, que foi o sexto colocado no Campeonato Goiano. O Guarani de Bagé, quarto colocado no Campeonato Gaúcho. O Independente do Acre, campeão acreano, primeira vez disputando uma competição nacional. O Itabirito, terceiro colocado no Campeonato Mineiro. Jequié, quarto no Paraibano. Monte Azul, campeão da Copa Paulista. Penedense, vice-campeão da Copa do Alagoas. Porto Vitória, campeão da Copa do Espírito Santo. E União, lá de Tocantins, que foi o campeão tocantinense. Esses clubes, pela primeira vez, vão disputar a competição. Todos eles foram campeões o ano passado, que nem o Monte Azul aqui de São Paulo foi campeão da Copa Paulista do ano passado, aí você conquista no ano seguinte o direito de disputar a competição, certo? Então esses 12 clubes pela primeira vez. Bom, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou tentar dar uma aceleradinha, certo? Antes de mais nada, convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativem o sininho, cada novo vídeo você vai sendo avisado, fiz especial da C, fiz da B, da A, toda rodada cheia eu vou fazendo, então faça inscrição, ative o sininho, dê seu like e sua opinião, como a gente faz nas minhas redes sociais, Luiz Ademar JR, certo? Então vamos lá, eu vou passar grupo por grupo, vou passar os treinadores e os jogadores que chegaram agora em abril, porque senão teria muitos jogadores e aí o vídeo ficaria muito longo, certo? Então vamos começar, é tudo regionalizado, tá bom? Grupo A1, os 8 clubes do grupo A1, o Independência do Acre, que foi o campeão acreano, pela primeira vez disputando, o técnico é Ulisses Torres. Eles contrataram o Meia Mangá, que veio do Vasco do Acre, o volante cabeludo do Rio Branco do Acre, e o Jô, que também se destacou no estadual do Acre. Esses jogadores chegaram agora em abril e junto com o elenco, com o Ulisses Torres, vão compor o elenco do Independência. O Maitá, outro representante do Acre, o técnico é o Quinho Brito. Goleiro Caio, veio do Barra do Sergipe, o atacante Alê Júnior veio do Asdesg, o lateral Tarles veio do Grêmio Maringá, o atacante Lucas Cassimiro veio do Muricy de Alagoas e o volante Pedro Henrique veio do Castelano, estava jogando no Equador. O Manaus, o técnico é o Júlio César, trouxe o zagueiro, na verdade trouxe não, ele incorporou ao elenco o zagueiro Gutierrez, que operou o joelho o ano passado, ficou um tempão longe, então vai ser o grande destaque do time, ele que já era do elenco, mas está recuperado de uma lesão grave. O meia, Gustavo Lila, veio do Brasiliense, o lateral esquerdo, Cássio Luiz, veio do Monte Roraima, o volante Adriano Júnior veio do Sergipe e o atacante Breno veio do Nacional do Amazonas. Outro representante do futebol amazonense é o Manauara, do técnico Marcelo Vilar. Volante Marinho, do Taubaté, zagueiro Everson Bispo, do Jacuipense, volante Cerezo, do Azures, o volante Ítalo, do Maguari, de Pernambuco, junto com o meia Eric, também do Maguari, de Pernambuco. Aí trouxe
o atacante Vinícius Bala, que estava aqui no Votuporanguense, no interior de São Paulo, e o atacante Rafael Ibiapino, que já jogou no Comercial de Ribeirão Preto, estava no 13 da Paraíba. Foram os últimos reforços do Manauara. Aí o Tuna Luso, lá do Pará, técnico é o Inácio Neto. O Tuna Luso foi vice-campeão do Grão Pará, né, esse ano, e aí o Inácio Neto vai pegar esse time que foi na final, disputou o título, e esse time vai disputar a Série D. Nesse mês de abril não chegou nenhum reforço, até porque ele estava disputando o título, e vai com um time que ele entende que seja competitivo. Outro representante do futebol do Pará, o Águia Marabá, o técnico é o Silvio Criciúma. Ele foi o campeão dessa Copa Grão Pará, enfrentando o Tuna Luso. E trouxe 2 jogadores no mês de abril. O zagueiro David Cruz, que jogou com o Taubaté a Série A2 do Campeonato Paulista, e o atacante Vander Silva, do Bragantino do Pará. Aí a gente tem o GAS. O GAS é de Roraima, tá? Só para a gente entender, ele é GAS porque a gente abrevia, mas na verdade é Grêmio Sampaio. Então o GAS é a abreviatura de um time lá de Roraima. O técnico é o Emerson Almeida. E aí você tem, por último, ele trouxe o goleiro KT, renovou, na verdade, o goleiro KT renovou, o Railson renovou, o Chapa e o Zizão. Então, como eles também foram bicampeões roraimense, e aí ele vai com a base do time campeão pela segunda vez consecutiva, não trouxe nenhum reforço, mas renovou o contrato da maioria dos campeões. E outro representante, não, esse é o único representante do Amapá, é o Trem. O Trem com o Sandro Macapá, que vai ser o treinador, está disputando a primeira fase do Amapazão, e até por isso ele vai com o mesmo time que está disputando o estadual. O grande destaque é o Aleilson, que ele é a 4ª temporada que ele joga no Trem, e ele é o artilheiro máximo na história do clube, com 56 jogos e 31 gols. Então o Aleilson vai ser o grande destaque desse grupo A1. E olha, já que a gente já falou do grupo A1, vamos falar então da primeira rodada do grupo A1. Primeira rodada, sábado, Manauara e Independência, no Amazonas. O Maitá do Acre contra o Tuna Luso, os 2 jogos são no sábado. Manauara às 16, Manauara e Independência, às 20, o Maitá e Tuna. No domingo, a gente tem no Amapá Trem contra o Manaus, às 16 horas e às 17 horas, lá em Marabá, no Pará, Águia Marabá e o GAS, o Grêmio Sampaio de Roraima, certo? A primeira rodada. Então saímos do grupo A1, vamos para o grupo A2. No grupo A2 a gente tem o Maracanã do Ceará, Júnior Cearense é o treinador. O Maracanã trouxe o lateral esquerdo Anderson Santos do Atlético Alagoinhas e o volante Rogério do Atlético Piauí. Foram os últimos reforços do Maracanã. O Iguatu, também do Ceará, o técnico é o Washington, ele trouxe o lateral esquerdo Tafinha, o zagueiro Vitor Souza, o atacante Jacó está retornando ao clube, o zagueiro Ayrton retornando ao clube também, e aí nos últimos dias ele trouxe o volante Ferrugem do Monte Roraima. Então esse é o Iguatu, também do Ceará. Aí vamos para o Sampaio Corrêa, que o ano passado caiu da C para D. O Sampaio Corrêa está com o Emerson Guzmão, está disputando o Maranhense, vai com o time que está disputando o Maranhense, com destaque o Pimentinha. A gente conhece o Pimentinha. Já o Maranhão, nesta semana, depois de um empate dentro de casa, mandou embora o técnico Flávio Araújo e contratou o Marcinho Guerreiro. E também vai com a base do time que está disputando o campeonato maranhense, assim como o Sampaio. O Altos do Piauí, o Gerson Testoni é o treinador, mandou embora o Francisco Diá, trouxe o Gerson Testoni. O atacante Neto e os atacantes Neto do Santo André e o Macário da Portuguesa do Rio e o atacante Júnior Mandacaru do Atlético do Piauí foram contratados. Parnaíba, também do litoral do Piauí. O Arnaldo Lira é o treinador. Lateral esquerdo Adriel do Piauí, lateral esquerdo Henrique do Horizonte, o atacante Chilu do Goiatuba, o meia Bismarck está retornando, o atacante Gabriel do Ipatinga e o goleiro Jefferson do CSE. Foram os últimos reforços. E por último, nesse grupo, o Tocantinópolis de Tocantins, o técnico é o Reinaldo França, trouxe o zagueiro Rivaldo do Araguaína, trouxe também o atacante Rochinha do União São João de Araras, o atacante Marquinhos do Bela Vista, o atacante Marcos do Araguatim
E por último, o lateral direito Rafael Santana do Araguaína. Na verdade, o atacante Marcos e o lateral direito Rafael Santana são do Araguaína. Maracanã, Iguatu do Ceará, Sampaio Correia e Maranhão do Maranhão, Altos e Parnaíba do Piauí, né? E a gente tem também o Tocantinópolis. Então, nesse grupo, no grupo A2, a gente tem ainda o Horizonte do Ceará. A gente também tem o Horizonte do Ceará. Nesse grupo A2, a primeira rodada é a seguinte. Maranhão e Altos, sábado às 16 horas. Tocantinópolis e Maracanã, sábado às 16 horas. Sábado às 17 horas, Iguatu e Sampaio Correia. E no domingo, a gente tem Parnaíba e Imperatriz. Na verdade, esse grupo é o Imperatriz, né? Que você tem também do Maranhão. Então, você tem Maranhão e Altos no sábado, 16 horas. Tocantinópolis e Maracanã, sábado, 16 horas. Às 17 horas do sábado, Iguatu e Sampaio. E no domingo, a gente tem o Parnaíba e o Imperatriz também do Maranhão. Vamos para o grupo A3, então? A gente tem os 8 clubes do grupo A3. Você tem o Ferroviário do Ceará, que caiu ano passado também da Série C para a Série D. O técnico é o Thiago Zorro, o atacante Felipe Cruz, do Primavera de Indaiatuba, e o volante João Neto, retornando, são os grandes destaques desde abril que foram contratados. E o Ciel, o artilheiro Ciel, com a história, renovou o contrato e vai jogar de novo a Série D. Ele já foi campeão pela Série D com o Ferroviário, hein? Foi em 23. O Horizonte é do Ceará, é o Leandro Campos, que é o treinador. O Horizonte trouxe o lateral esquerdo Rafinha, do Campinense, o atacante Betinho, do Sampaio Correia, do Rio de Janeiro, o volante Gustavo Henrique, do Náutico, e o atacante Charles Pereira veio do Nacional da Paraíba. Esse é o Horizonte do Leandro Campos. Aí nós temos o Souza, lá da querida Paraíba, é o Paulo Foiani, que é o treinador, foi bicampeão paraibano, trouxe o volante zagueiro Emerson Bastos do CSE e o meia Davidson do América do Rio. 13 da Paraíba, do Felipe Surian. O 13 chegaram os atacantes Pipico, que fez o ano passado pelo Botafogo da Paraíba, e Flavinho, o zagueiro Carlos Henrique, foram os últimos reforços para pegar um time que ali deu aquela... não foi tão bem assim no Campeonato Paraibano. Bom, do 13 vamos para o Santa Cruz. O Cobra Coral vai ser o Marcelo Cabo, o treinador experiente, Marcelo Cabo. Contratou o Thiago Galhardo, que é sua grande estrela, claro. E aí, por último, chegaram o Giovanni Santos, atacante do Marcílio Dias, o meia William Júnior do Gama e o volante Gabriel Galhardo do Brasiliense. Vamos para o Central de Caruaru, também de Pernambuco. O Leandro Senna é o treinador. A Patativa contratou o volante Tauan do Patrocinense, o meia Juan do Maguaripe de Pernambuco e o meia Cauê do Brasil de Pelotas. Aí o América de Natal, do Moacir Júnior, contratou o atacante Salatiel do 15 Piracicaba e o zagueiro Heitor do Ipiranga. E o Santa Cruz de Natal, você tem o Santa Cruz tradicional e o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, de Natal, do técnico Eugênio Gomes. O meia Thalisson do Pouso Alegre, zagueiro Guizão do Laguna, o atacante Gleison do Petrolina, foram os reforços que chegaram agora em abril. E a gente, para falar desse grupo 3, o grupo 3 a gente tem no sábado, 15 horas, Santa Cruz de Natal contra o Souza da Paraíba, 16h30 do sábado, Horizonte contra o América de Natal, lá no Ceará. Aí você tem, depois, no domingo, 16 horas, o 13 contra o Santa Cruz, duelo nordestino, e também às 16 horas do domingo, o Central lá em Caruaru recebendo o Ferroviário. Então falamos do grupo A3, vamos para o grupo A4. Grupo A4, os clubes, o Asa de Alagoas, de Arapiraca, o Ranieri Ribeiro é o treinador, o Ilviana, atacante do Confiança, chegou, o volante Léo Carvalho do Penedense, o meio atacante Jailson do São Bento e o atacante Arley do Atletique de Minas Gerais. Penedense também de Alagoas, o Popular Jacaré, o técnico é o Jaelson Marcelino, e aí o Cailan do Crack
foi seu último reforço. O Sergipe, o Gipão, do técnico Dico Holley, trouxe o atacante Sacramento do 15 de Jaú, o volante Pedro Soares do Campinense e o atacante Bruce do Maguari de Pernambuco. Então, são os últimos reforços. Lagarto, também do Sergipe. O Lagarto, o técnico é o Alandotti, aquele que fez com a Portuguesa no passado, lembra? Copa Paulista, o Alandotti está lá. Ele levou o atacante Lucas Zanatelli do Falcon, o atacante Negueba também do Falcon, o atacante Lucão do Dourense, foram os últimos reforços que chegaram para o time do Lagarto. Aí o Barcelona de Ilhéus, que está estreando também na competição, o técnico Adriano de Souza, e aí ele vai com o time que vem treinando, não chegou nenhum reforço em abril, os reforços chegaram tudo em março, e aí os destaques são o Ramires e o Lúcio Maranhão, os jogadores mais experientes. Tem o Juazeirense também da Bahia, do Carlos Rabelo, o Cancão acabou contratando o Everton Lino do Floresta, o meia Felipe Benedetti do Berlândia e o lateral esquerdo Matheus do Laguna e o zagueiro Adalberto do Laguna de Santa Catarina. Já o Jequié, também da Bahia, o Alisson Dias é o treinador, e aí ele trouxe o volante Gabriel do Lagarto, o atacante Vinícius do Porto da Bahia, foram seus últimos reforços. E aí você tem o União Atlético Clube, que é lá de Tocantins, o técnico é o Luiz Carlos Prima, lembra dele? Tá lá, e ele montou uma base do time, né, que disputou o estadual, e se destacam o Douglas Pantera e o Gustavo Gomes, que é o capitão do time. Nesse grupo A4, os jogos do grupo A4 são o seguinte: sábado, 15 horas, Lagarto e União de Tocantins lá em Sergipe. Domingo, você tem o Juazeirense contra o Asa, na Bahia. Aí você tem também o Penedense contra o Barcelona, certo? O Penedense contra o Barcelona. E aí você vai ter o Jequié com o Sergipe também no domingo, 16 horas. Esses são os jogos do grupo A4. Vamos para o grupo A5, então? Muitos papéis aqui para a gente não perder. Grupo A5, os 8 times do grupo A5. Ceilândia, do Distrito Federal, técnico é o Adelson de Almeida. Os últimos reforços, o Edson Reis, o Baduga, o Wesley e o Cabralzinho e o Romarinho, que está voltando para o elenco do Ceilândia. Outro representante do Distrito Federal é o Capital. O técnico é o Roberto Fernandes, o experiente Roberto Fernandes, trouxe o meia Falcão do Amazonas, o atacante Mateusão do Piauí, o atacante Moisés dos Santos do Brusque. Aparecidense, de Goiânia, né, de Goiás, Lúcio Flávio, conhecido Lúcio Flávio, treinador, meia Gui Meira veio do Cruzeiro, o zagueiro Henrique do São Joséense e o meia Juninho estava no futebol na Arábia. O Goiânia, o William Campos é o treinador, trouxe o meia Gustavo Almeida do Atlético Goianiense, o lateral direito Renan Silva do Atlético Goianiense e outro lateral direito Lucas Casimiro do Sampaio Correia do Rio de Janeiro. O misto do Mato Grosso, do técnico Lucas Isoton, foi terceiro lugar invicto da competição lá, hein? Que coisa, hein, do campeonato estadual. Goleiro Jefferson Hernanes e o zagueiro Keinan vieram do Brasiliense e o goleiro Mota veio do Madureira. São os últimos reforços do misto do Lucas Isoton. Luverdense, também do Mato Grosso, técnico é o Wagner Lopes. Os últimos atacantes, o Guilherme Azevedo, os últimos jogadores, o Guilherme Azevedo, atacante do Operário de Ponta Grossa, e o volante meia Danilo Borgotti veio do Primavera do Mato Grosso do Sul. E aí, por último, o meia atacante Pedrinho veio do São Bento. Porto Velho, de Roraima, o técnico é o Paulo Eduardo, e os últimos jogadores a chegarem foram o Loviana, o Edrean, o Juninho e o Serjão, mas que já estão lá há algum tempinho, desde março, não chegaram agora no mês de abril. Mesma coisa o Goianésia, que não trouxe ninguém, é o técnico é o Betinho, que treinou o comercial este ano ainda, né, no começo da competição, não foi o ano passado, o comercial aqui de Ribeirão Preto. Goianésia já tinha uma base de time, o Betinho vem trabalhando com esse time e, na verdade, não trouxe ninguém no mês de maio. Os jogos deste final de semana: sábado, 16 horas, Goiânia e Luverdense, 19 horas, Capital e Aparecidense no Distrito Federal, domingo às 15h30, Goianésia e Ceilândia, e às 18 horas o misto lá no Mato Grosso pegando Porto Velho.
Esses são os jogos do grupo A5 e os times do grupo A5. Vamos para o grupo A6. Grupo A6, Rio Branco do Espírito Santo, bicampeão capixaba. O técnico é o Roberto Fonseca, o Rodrigo Fonseca, experiente Rodrigo Fonseca. Veio o volante Marcos Júnior, que estava no Esporte Clube São Bernardo, já jogou no Botafogo de Ribeirão Preto. O zagueiro Diego Guerra, o Nenê Bonilha, experiente Nenê Bonilha. O Vitor Leque, que também já foi do Botafogo de Ribeirão Preto, do Cruzeiro e tal. E veio o meia Carlinhos Manauara, do Manauara, certo? Do Rio Branco do Espírito Santo. Outro representante do Espírito Santo, Porto Vitória, técnico Rodrigo Chagas. Lembra do lateral Rodrigo, do Vitória, do Corinthians? É ele, o Rodrigo Chagas. Chagas é o treinador do Porto Vitória. O Eric Salles, do CRB, foi o jogador que chegou ao longo desse mês de abril. Nova Iguaçu do Rio, Carlos Vitos, treinador. O meia Pedro Rodrigues, que estava no Confiança, chegou. O atacante Vinícius, do Brasil de Pelotas, também chegou. Boa Vista, do Rio de Janeiro. O Boa Vista, o técnico é o Roberto Fonseca, experiente Roberto Fonseca. Luan Salles, do Atlético Goianiense, o meia Juan Lucas, do Botafogo, e o volante Rafael Carrillo, do São José do Rio Grande do Sul, foram os últimos reforços. Pouso Alegre, de Minas Gerais, o técnico é o Emerson Ávila, trouxe o meia Adson, do Aimorés, o zagueiro Itambé, do Velo Clube, aqui de São Paulo, e o atacante Léo Muchacho, que estava jogando no Capivariano. Maricá, também do Rio de Janeiro, é o Reinaldo. Lembra aquele atacante Reinaldo, que foi até no São Paulo? Reinaldo é o treinador lá. O goleiro Júlio retornou para o elenco. O atacante Rafael Lucas, o popular Café, veio do Olaria. E o zagueiro Vitor Pereira veio do 15 de Piracicaba. Já aqui, aí a gente tem dois representantes do futebol paulista. A Portuguesa, que continua com o técnico Cauã Almeida, e entre os jogadores que chegaram da Portuguesa, o volante Paulinho Curuá, do Grêmio Prudente, o atacante Éricles, do Maguari, do Ceará, o lateral esquerdo Matheus Lear, do Betim, o atacante Lohan, da Portuguesa do Rio de Janeiro, e renovou em definitivo com o zagueiro Gustavo Henrique. Enfim, a Portuguesa que vai ter todos os seus jogos transmitidos pelo canal Gold. Então a Portuguesa do Cauã de Almeida, e vai jogar no Canindé. Estava jogando no Pacaembu, mas a Série D vai jogar no Canindé, depois vai ter a reforma. E outro representante do futebol paulista é o Água Santa, que contratou o técnico Sérgio Guedes, que fez a Série A2 pelo Grêmio Prudente, já subiu com o Água Santa, e o Sérgio Guedes ganhou o zagueiro Gabriel Vidal, do Grêmio Anápolis, o volante Alisson Silva, que jogou no Mirassol, 15 de Piracicaba, o atacante Daniel Bahia, do Jataiense, o lateral direito Eduardo Ribeiro veio do Operário do Mato Grosso do Sul, o atacante Rodrigo Carioca, do Rio Branco do Espírito Santo, o atacante João Guilherme, do Maguari, do Pernambuco, e o meia Filipinho, do América de Natal. Então, esse é o grupo A6, onde a gente tem dois times paulistas. E aí, os jogos desses times paulistas nesse final de semana, nesse grupo. Sábado, 16 horas agora, Boa Vista e Portuguesa. Boa Vista e Portuguesa. Então a Portuguesa já vai jogar fora de casa na primeira rodada. 16 horas de sábado, Maricá e Rio Branco do Espírito Santo, no Rio de Janeiro também. 17 horas no Espírito Santo, Porto Vitória e Nova Iguaçu. E 19 horas, todos os jogos no sábado, Água Santa, lá em Diadema, a gente deve recebendo o Pouso Alegre. Vamos agora para o grupo A7. O grupo A7 nós temos também os outros dois representantes paulistas. Vamos começar com o Goiatuba. O Goiatuba, lá de Goiás, o técnico é Augusto Facchini, né? O Augusto Facchini trouxe o atacante Joaninha, do União São João, e o volante Sumita, do Sergipe. Itabirito, de Minas Gerais, é o Ricardo Drubski. Difícil, mas Drubski é o treinador lá. Atacante Lucas Lima, que estava no Marília, foi contratado, e o atacante Mateuzinho, do São Luís, chegaram também. Aí a gente tem a Inter de Limeira, aqui de São Paulo. O Ademir Fezan foi contratado, Márcio Fernandes, que terminou o Paulistão, não ficou. A Inter de Limeira reformulou muito o elenco. Mas entre os reforços, o volante Albert, do Marília, eu posso falar para você, o atacante Miguel Bianconi, do São Joséense, e o goleiro Saulo, que é aquele que era da Ferroviária, estava no Botafogo da Paraíba, o atacante Juninho, de Santa Catarina, o zagueiro Bruno Reis, do Ercílio Luz, o zagueiro Lucas Santos, da Portuguesa do Rio, o atacante Vinícius Leite veio do Velo, o meia Claudinho veio do Taubaté, o zagueiro Frazan veio do Taubaté, e o volante Léo Costa veio do Noroeste.
Esses são os reforços que chegaram agora da Inter de Limeira. E tem o Monte Azul, que foi vice-campeão da Série A3, subiu para a Série A2, continua com o técnico Quinho Forgiarini, e todos os jogadores vice-campeões da Série A3 vão jogar, não trouxe nenhum reforço esses dias. Nesse grupo você tem o Operário do Mato Grosso do Sul, o atacante Léo Souza do União São João foi contratado, o atacante Wendel do Invinhema e o zagueiro Dante do Operário de Várzea Grande. Nesse grupo também temos o Uberlândia, é o Leocir da Lastra, que é o técnico do Operário do Mato Grosso do Sul. O Uberlândia, que é o técnico é o Marcelo Caranhato. Por último, chegaram o volante Pablo do Ceilandência, o atacante Diego Xavier e o meia Davi Araújo e o meia atacante Luquinha, que veio do Tunaluso. Então esses foram os últimos reforços do Uberlândia. Aí você tem nesse grupo o FC Cascavel, o Tcheco, lembra dele? Ele é o treinador. Os atacantes Líbano e Robinho renovaram, o goleiro Passarelli veio aqui do Marília, o atacante Vini Moura veio do Santa Cruz e o atacante Marcão do Anápolis, os últimos reforços do Cascavel, do Tcheco. E o Cianorte do Paraná, Renato Peixe, que começou a Série A3 e não terminou pelo Comercial, lembra? O Renato Peixe é o técnico do Cianorte, que trouxe o zagueiro Davi do Olímpico do Sergipe, o zagueiro Jackson do Bandeirante de Birigui, o atacante Peu do Cascavel e o zagueiro Ramon Soares do Bangu. Esse é o grupo A7. No grupo A7, nós temos final de semana. Sábado, 3 horas, Cianorte, Operário do Mato Grosso do Sul. Sábado, 3 horas, aqui no interior de São Paulo, Monte Azul e Itabirito. 17 horas, Uberlândia e Cascavel. E no domingo, o Goiatuba recebe a Inter de Limeira, lá em Goiás. Certo? Esse é o grupo 7. E para a gente finalizar, vamos para o grupo A8. Não é fácil, hein? 64 clubes, 64 treinadores, vários reforços. Vamos lá no grupo A8. O Azures, do Paraná, a Gralha Azul, o técnico é o Cícero Júnior, o atacante Jean Silva do Uberlândia, o zagueiro Zé Leandro do Santa Catarina, o lateral esquerdo Vinícius do São Joséense foram os últimos contratados. Joinville, do Everson Maria, lembra do Everson Maria? O volante Jean Carlos da base do Flamengo e o meia Alisson Tadeu do Floresta, o volante Guilherme Escuro do Piauí e o atacante Douglas do Anápolis foram os últimos reforços. Aí nós vamos para o Barra de Santa Catarina, o popular pescador, o técnico Eduardo Souza. Ele trouxe o atacante Paulinho, que estava no oeste aqui de São Paulo. Lembra do Cléo Silva, do Novo Horizontino? Ele estava no Crack, foi contratado pelo Barra. E o meia Péricles, do Concórdia. E o lateral esquerdo Guilherme Lazzaroni, que estava no Água Santa, está lá no Barra. Marcílio Dias, também de Santa Catarina, o popular marinheiro. O técnico é o Christian de Souza. Lateral de esquerdo, Felipe Borges, do São José, aqui de São Paulo, foi contratado. E o volante Derek, do Votuporanguense, aqui de São Paulo, também foi contratado no Marinheiro. São José, o Zequinha, lá do Rio Grande do Sul. O Gabardo Júnior é o treinador. Chegou o atacante Léo Santos, do Grêmio Prudente, aqui de São Paulo. O zagueiro Marcão, do Taubaté. O lateral esquerdo Ângelo, do Grêmio Prudente. E o volante Vinícius, do Red Bull Bragantino. São José trouxe vários reforços de São Paulo. Guarani de Bagé, primeira vez o Índio Guerreiro disputando o Campeonato Nacional. O Márcio Nunes é o treinador, zagueiro Correia do Crack e o atacante Reinaldo do Souza foram os últimos reforços. E por último, o Brasil, o Chavante, lá do Rio Grande do Sul também, do técnico Emerson Cris, o zagueiro Everton Senna, do Santa Cruz, o atacante Maicon, do Paraná, o zagueiro Vitor Becker, do Castanhal, o atacante Alexiel, que estava no Santo André, foram os últimos reforços desse grupo A7, ou desse grupo A8. E, finalizando o grupo A8, a gente tem no sábado, 15h30, Joinville, Guarani e Santa Catarina, 16 horas, São Luís e Azures, no Rio Grande do Sul, 18 horas, Marcílio Dias e São José, em Santa Catarina, e 20 horas em Pelotas, Brasil e Barra, todos os jogos do sábado, fechando o G8. É isso, 64 times, 64 treinadores, tudo dividido em 8 grupos com 8 times. Você vai jogar em turno e retorno nos respectivos grupos. Classificam os 4 primeiros colocados num total de 32. E aí vamos para os mata-matas. Perfeito? O vídeo ficou bastante, né, compridinho. Mas deu pelo menos para vocês saberem quem são os treinadores e os últimos reforços de cada um dos 64 clubes. É isso aí. Forte abraço a todos. E em minha homenagem ao Santa Cruz, eu homenageio também aos 64 clubes participantes dessa Série D. Um grande abraço, até lá!